Pessoal, hoje nós daremos continuidade, então, ao estudo de campos variáveis no tempo. Nós vamos fechar aí as 4 equações de Maxwell redefinidas, para campos variáveis no tempo. O conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver o conceito aí de corrente de deslocamento, que é um conceito inicialmente matemático que o Maxwell propôs, mas depois ele foi validado quando o pessoal conseguiu gerar e receber ondas eletromagnéticas, no caso por Hertz, foi provado experimentalmente a existência de deslocamento. Mas a gente vai ver que foi um artifício matemático aí do Maxwell, na época que ele estava deduzindo aquelas famosas equações. Tá? Depois nós vamos ver como que ficam as 4 equações de Maxwell nas suas formas finais. Aqui são as formas finais mesmo, já levando em conta campos estáticos e campos variantes no tempo. Tá? Então as 4 equações completinhas. Não mudam mais a partir de agora no estudo do eletromagnetismo, são essas 4 equações. E depois nós vamos ver campos harmônicos no tempo. O que são campos harmônicos? São campos eletromagnéticos gerados por correntes e tensões que variam senoidalmente ou cossenoidalmente, tá? Que seguem, então, uma forma de onda senoidal ou cossenoidal, que tem um período definido. Tá? Pode ser também uma forma de onda que não seja senoidal ou cossenoidal, mas que a gente possa expandi-la em série de Fourier. Lembram da série de Fourier? Devem ter estudado em cálculo. O que a gente fazia na série de Fourier? Nós pegávamos uma forma de onda periódica qualquer e expandíamos em somatórios de senos e cossenos. Então a gente pode fazer isso aqui também. A gente não vai fazer na nossa disciplina, obviamente, mas uma forma de onda quadrada também pode ser tratada como uma forma de onda senoidal, desde que nós façamos a expansão dessa forma de onda em série de Fourier. Tá? E a gente vai ver como que ficam as equações de Maxwell para campos harmônicos. São as mesmas 4 equações, só aplicada a campos harmônicos. Bom, o que nós havíamos estudado, pessoal? Para campos magnéticos estáticos, ou seja, campos magnetostáticos, nós tínhamos que o rotacional do campo, do vetor intensidade de campo magnético era igual à densidade de corrente elétrica. Essa aqui é a lei de Ampère. Se eu tenho um condutor, esse condutor é percorrido por corrente elétrica, no entorno do condutor eu tenho um campo magnético circundando esse condutor. Tá? Então é o que está dizendo essa equação, rotacional de H igual a J. J é a densidade de corrente, no caso. Tá? Bom, se nós pegarmos esse rotacional de H e aplicarmos o divergente, tem uma propriedade matemática que diz que o divergente do rotacional é igual a zero. Se eu tenho um campo que está só rotacionando, quando eu calculo o rotacional, eu encontro essa componente do campo que está só rotacionando. Não tem nada divergindo. Se eu aplico o divergente, matematicamente o resultado dá zero. Tá? Daqui, então, a gente chega à conclusão, o que é o rotacional de H? É o J. Então, nós chegamos à conclusão que o divergente da densidade de corrente elétrica é igual a zero. Bom, até aí, nenhum problema. O problema surge quando a gente analisa a equação da continuidade da corrente elétrica. O que diz a equação da continuidade? Diz o seguinte, que o divergente da densidade de corrente elétrica é menos a variação temporal da densidade de carga elétrica. O que essa equação está dizendo, pessoal? Se a gente analisa a placa de um capacitor, por exemplo, eu estou analisando a placa de um capacitor. O capacitor está cheio de carga naquela placa. Se eu injetar mais corrente, eu vou aumentar a quantidade de carga que tem naquela placa. Se eu drenar a corrente, eu vou diminuir a quantidade de carga que eu tenho naquela placa. Então, a variação da carga elétrica na placa do capacitor se deve à presença de uma corrente. Tá? A equação aqui está só na forma pontual. Mas o que está dizendo é isso. Se eu tenho variação de carga, obrigatoriamente eu tenho uma corrente elétrica. Se eu comparo essa equação com essa, tem uma incompatibilidade. Porque essa equação me diz que o divergente da densidade de corrente elétrica é zero, e essa equação me diz que o divergente da densidade de corrente elétrica não é zero. É menos a variação temporal da densidade de carga elétrica, densidade volumétrica de carga elétrica. Então, o que o Maxwell fez, pessoal, para resolver esse problema? Aqui nessa equação, ele colocou um termo a mais na equação. Ele disse que o rotacional de H não é simplesmente J, densidade de corrente elétrica. É J mais um JD, que é a corrente de deslocamento, como a gente vai ver. Do inglês vem do displacement current. Tá?
Então, esse termo a mais aqui, ó, que foi colocado na equação, é para evitar esse problema. Quando a gente aplica o gradiente do rotacional, o divergente do rotacional, que dava 0, não vai dar mais 0 agora. Quer dizer, matematicamente continua dando 0, mas eu não vou chegar à conclusão que o divergente da densidade decorrente é 0. Pelo contrário, vai ser igual a esse termo aqui, ó. Tá? Vou mostrar agora na sequência para vocês. Então, ó, aplicando o divergente do rotacional de H, isso é igual a 0. É matemática, não tem como fugir. Só que o que é agora o rotacional de H, pessoal? É a densidade decorrente elétrica mais a densidade decorrente de deslocamento, JD. Tá? Isso aqui é igual a 0. Tá? Identidade matemática. O que eu vou chegar à conclusão, então? Que o divergente do JD vai ser igual a menos divergente do J. Tá? Só apliquei a distributiva aqui, ó, e passei para o outro lado da igualdade. A gente tem uma equação de Maxwell que diz o seguinte. A gente tem da equação da continuidade, né? Isso aqui é derivada da densidade volumétrica de carga com relação ao tempo. A gente tem uma equação de Maxwell que diz o seguinte, que a densidade volumétrica de carga é o divergente da densidade de fluxo elétrico. Tá? Essa aqui é a lei de Gauss. Lembram a lei de Gauss, que a gente criava uma superfície gaussiana, calculava o fluxo que atravessava aquela superfície gaussiana, e o fluxo que atravessava a superfície era igual à carga elétrica contida no interior da superfície. É o que dizia essa equação aqui. Tá? Então, foi aplicada aqui no ρV, a gente substituiu por nabla produto escalar D, tá? Que é o divergente de D. O que é o nabla, pessoal? É a derivada com relação a x, a y e a z. Só que eu estou derivando aqui do lado de fora com relação ao tempo. Então, eu posso mudar a ordem dessas operações aqui. Eu posso primeiro derivar com relação ao tempo e depois aplicar o divergente. Foi o que foi feito aqui, ó. Nabla, produto escalar, derivada de D com relação ao tempo. Tá? A derivada entrou aqui para dentro desse parênteses aí. Só mudei a ordem dessas duas operações. Comparando agora o início com o final dessa equação, o que a gente descobre? Que a corrente de deslocamento é a derivada da densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo. Tá? Essa foi a nova grandeza aí que nós descobrimos, que Maxwell, na verdade, descobriu para o eletromagnetismo. Ele introduziu esse JD numa equação e chegou no valor para o JD. É a derivada do campo elétrico com relação ao tempo. Como fica então a equação, pessoal, do rotacional de H? Lá para a eletrostática, nós tínhamos que o rotacional de H era igual a J, simplesmente. Agora, o rotacional de H é igual a J mais derivada de D com relação ao tempo. Vamos interpretar isso aqui. Tá? O que diz essa equação aqui? Ó? Diz o seguinte, se eu tenho a corrente elétrica num condutor, que é o J, eu tenho campo magnético rotacionando no entorno do condutor. Ponto final. Isso vale tanto para a parte estática quanto para a parte dinâmica do eletromagnetismo. Magnetostática ou eletromagnetismo em si. O que esse termo aqui me diz? Ó? Que se eu tenho um campo elétrico variável no tempo, eu também tenho campo magnético. Se eu tenho campo elétrico variável no tempo, eu também tenho campo magnético. Lembram o que é o D? D é epsilon vezes E. D, densidade de fluxo elétrico, é epsilon vezes intensidade de campo elétrico. Os dois são proporcionais entre si. Tá? Então, quando eu olho para a variável D e falo campo elétrico, na verdade eu estou me referindo à densidade de fluxo elétrico. Né? Campo elétrico seria o E. Tá? Mas como os dois são proporcionais, muitas vezes o material que a gente está estudando se refere que aqui é a variação temporal do campo elétrico com relação ao tempo. Na verdade, é a densidade de fluxo elétrico. Tendo variação da densidade de fluxo elétrico, se isso aqui está variando, o campo elétrico também está variando. Tá? Então, por isso que eu digo, se eu tenho campo elétrico variante no tempo, eu tenho também campo magnético variante no tempo. Então, essa aqui é a novidade. Ó. Nós já tínhamos uma novidade, que era a equação do rotacional do campo elétrico. O que dizia a equação do rotacional do campo elétrico? Lá
eletrostática. O rotacional do campo elétrico era igual a zero. Tá? Que era a equação que dizia que o campo elétrico era conservativo. Depois, usando a lei de Faraday e de Lenz, nós chegamos à conclusão que o rotacional do campo elétrico não era mais igual a zero. E sim, menos derivada da densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. Se eu tenho campo magnético variante no tempo, eu tenho campo elétrico variante no tempo, rotacionando. Então, se eu tinha campo magnético variante, eu tenho campo elétrico. O que a equação de agora nos diz? Se eu tenho campo elétrico variante, eu tenho campo magnético. Então, as equações elas estão cruzadas, na verdade. Né? Uma diz que, tendo campo magnético variante no tempo, eu terei campo elétrico. Esse campo elétrico vai ser variante no tempo também. E se eu tenho campo elétrico variante no tempo, eu vou ter campo magnético variante no tempo. Daí eu volto para cá de novo. Campo magnético gera campo elétrico. Campo elétrico gera campo magnético. Tá? Então, sempre que eu tiver um desses campos variantes no tempo, eu terei o outro, obrigatoriamente. Tá? Então, essa aqui era a última equação de Maxwell que a gente precisava ajustar aí. Tá? E esse JD é um conceito usado na propagação de ondas eletromagnéticas. Essa corrente de deslocamento, pessoal, ela não é uma corrente elétrica que circula por um condutor. Nem são cargas elétricas se deslocando. É um campo eletromagnético, na verdade. É como uma antena transmite energia para outra antena. É através dessa corrente de deslocamento que a gente chama. Como se fosse uma corrente elétrica. Na verdade, é uma onda eletromagnética. Tá? Em baixas frequências, o que é baixa frequência? Quando eu estou me referindo a 60 Hz, 50 Hz, 60 Hz, ou até algumas centenas de Hz, poucos kHz, 1, 2 kHz, isso é tudo baixa frequência. Tá? Quando eu estou trabalhando em baixa frequência, pessoal, esse termo aqui ó, é praticamente igual a zero. Quando eu derivo o campo elétrico com relação ao tempo, em baixa frequência, essa derivada aqui dá muito próxima de zero. Tá? É como se eu não tivesse corrente de deslocamento. Como se não tivesse. Tem, mas ela é desprezível. O termo J da equação, o termo aqui, ó, é muito maior do que a derivada da densidade de campo elétrico com relação ao tempo. Tá? Em baixas frequências. Quando eu estou trabalhando com altas frequências, o que é altas frequências? Centenas de kHz, megahertz, gigahertz. Quando eu estou nessa faixa de frequências, esse termo aqui se torna proporcional ao J ou mesmo muito maior que o J. Tá? Então, eu tenho praticamente só uma onda eletromagnética no espaço. Não tenho corrente elétrica. Okay? Tenho só corrente de deslocamento. Por isso que em baixas frequências, ou lá na eletrostática e na magnetostática, nós não tínhamos esse termo aqui. Ó. Isso aqui era igual a zero. Porque se o campo é estático, a derivada dele com relação ao tempo é zero. A derivada de uma constante com relação ao tempo é zero. Okay? Agora, quando está variando no tempo, maior for a frequência dele, maior vai ser o resultado da derivada. Okay? Exemplo aqui, frequências de rádio. Né? É alta frequência, nós temos aí centenas de kHz e megahertz. A faixa aí dos FM, AM, FM. Né? Pessoal, o Maxwell propôs o JD nas equações, a corrente de deslocamento, mas ele não pôde provar. Os pesquisadores na época ficaram meio assim, ó, como assim uma corrente elétrica que não passa por um fio, ou não é uma carga elétrica se deslocando? Meio cestrosa. Que só foram provadas depois, mais tarde, pelo Hertz, quando ele conseguiu, daí sim, desenvolver uma tecnologia para gerar um campo variável no tempo de frequência elevada e transmitir uma onda eletromagnética de uma antena para outra. Tá? Daí ficou provado o conceito de corrente de deslocamento. Não foi o Hertz que validou esse conceito. Se JD é a densidade de corrente de deslocamento, se eu multiplico pela área e integro para toda a área, eu calculo a corrente de deslocamento. Então, essa aqui é a corrente total. Okay? Que é a integral de superfície de JD produto escalar com a área.
lembrando que é o JD, é a derivada da densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo, corrente de deslocamento. Tá? Beleza. Vamos tentar interpretar o que é essa corrente de deslocamento, pessoal. Fisicamente, o que ela significa? É difícil a gente olhar para uma equação e aceitar que uma corrente elétrica que não passa por um condutor exista. Né? Ou se não tem uma esteirinha carregando cargas elétricas, ou um líquido, um fluido com cargas elétricas se deslocando, tudo isso é corrente elétrica. Tá? A gente tem corrente elétrica de condução, de convecção, e agora uma corrente elétrica nova aqui chamada corrente de deslocamento. Seguinte, ó, pessoal. Isso aqui é um capacitor, tá? De placas paralelas. Então tem duas placas aqui retangulares, os dois condutores aqui desse capacitor, e eu vou aplicar uma tensão alternada no capacitor. Então apliquei aqui uma tensão alternada nesse capacitor, ok? Vai circular uma corrente elétrica. Quem é que está fazendo circuitos elétricos 2 aí, ou já fez circuitos 2? Só 2 por enquanto. Quem é que está fazendo circuitos 1? Já começaram a estudar capacitores? Já? Eu não sei se em circuitos 1 vocês chegam a estudar corrente alternada. Não? Tá, acho que é em circuitos 2. Se a gente aplica uma corrente alternada num capacitor, pessoal, circula corrente elétrica pelo circuito. Tá? Como assim circula corrente elétrica pelo circuito? Imagina ó, que a tensão aqui é positiva e negativa. Eu injeto cargas elétricas positivas numa placa, dreno cargas elétricas positivas da outra, ou seja, injeto cargas elétricas negativas na outra placa. Eu vou carregando essa placa e descarregando essa. Então eu tenho corrente entrando aqui, carregando essa, corrente saindo daqui, descarregando essa. Quando essa tensão aqui se inverte, eu inverto esse processo. Eu começo a drenar cargas elétricas dessa placa e injetar cargas elétricas na outra placa. Tá? Então as placas elas ficam se carregando e se descarregando. Carregando, descarregando, carregando, descarregando. E eu tenho corrente elétrica circulando aqui no circuito. Pergunta que eu faço para vocês. Tenho corrente elétrica circulando aqui no meio entre as placas? Não. Não tenho corrente elétrica circulando. Não corrente elétrica como essa aqui que passa pelo fio, que é devido ao deslocamento de cargas positivas, no caso. Por quê? Porque aqui no meio tem um material isolante. Podem colocar um amperímetro aqui para vocês verem, encostado ali no material isolante, vocês vão ver que não vai passar corrente elétrica. Nem tem onde ligar o amperímetro, na verdade, né? Se eu ligar um amperímetro nas duas placas, eu fecho um curto entre as placas. Eu nem posso ligar um amperímetro ali. Mas eu não tenho corrente elétrica aqui porque eu não tenho material condutor. Só que um fato interessante. Se eu vier aqui medir o campo magnético, vocês acham que vai ter campo magnético no entorno desse fio? Se eu tenho corrente elétrica passando por um fio, eu tenho campo magnético. E se eu vier aqui no meio, aqui, ó, medir o campo magnético que estaria aqui no entorno, vocês acham que vai ter campo magnético? Não tem corrente? Aí que está o detalhe. Se a gente vier medir o campo magnético aqui, ó, onde não tem corrente elétrica de condução, o campo magnético não vai dar zero. Tá? Por quê? Porque eu tenho um campo elétrico aqui no meio, e esse campo elétrico, devido a cargas positivas numa placa, negativas na outra, é variante no tempo. Porque a quantidade de carga acumulada nas placas do capacitor ela é variante no tempo. Logo, esse campo está crescendo num sentido, daqui a um pouco ele começa a diminuir da intensidade, inverte de sentido, cresce no outro sentido. É um campo variante no tempo, que acompanha aí o acúmulo de cargas nas placas. Se eu vier medir o campo magnético aqui, não vai dar zero. Se eu vier medir o campo magnético aqui, também não vai dar zero. Aqui também vai ter um campo magnético rotacionando no entorno do material isolante que compõe o dielétrico do capacitor. Tá? Esse é o efeito da corrente de deslocamento, pessoal. O que diz lá na equação da corrente de deslocamento? Que o rotacional do H é a densidade da corrente elétrica, aqui está ela, a densidade da corrente elétrica, mais a densidade da corrente elétrica de deslocamento. É como se nós tivéssemos uma corrente elétrica aqui, como se tivéssemos. Nós não temos cargas elétricas se deslocando ali, mas nós conseguimos sentir o efeito dessa corrente elétrica. Apesar da gente não conseguir medir ela, a gente consegue ver o efeito, que é o campo magnético rotacionando.
Tá? Então, essa seria a interpretação física da corrente de deslocamento. É a corrente, entre aspas, que circula de uma placa para outra do capacitor através do material isolante. Na verdade, não tem corrente, tem campo elétrico variante no tempo. E esse campo elétrico variante no tempo gera campo magnético, também variante no tempo. Tá? Por isso que eu escrevi aqui EDT e HDT, esse campo. Cresce num sentido, diminui de intensidade, inverte de sentido, circula no outro, diminui de intensidade, e assim ele vai. Tá? Entendido o que é a corrente de deslocamento? Essa é a minha interpretação da corrente de deslocamento, tá? Eu não peguei isso de nenhum material aqui, eu bolei esse exemplo. Pois não. Já leva a lista de presença e passa para os colegas aí que não assinaram ainda. Como que ficam, então, as 4 equações de Maxwell agora, pessoal? 2 das equações mudaram. 2 permanecem iguais, a eletrostática e a magnetostática. As que permanecem iguais são as que têm o produto escalar. Né? Tem o cálculo aqui do divergente. As que mudaram são as que têm o rotacional. Né? Rotacional do campo elétrico, rotacional do campo magnético. Então, só relembrando, ó, a primeira equação de Maxwell que nós estudamos, pessoal, foi a lei de Gauss, que dizia o seguinte: integral de superfície fechada de D produto escalar ds é igual a zero. É igual a zero? Não. É igual a carga elétrica encerrada pela superfície. O fluxo é igual a carga elétrica. Isso é o que dizia a lei de Gauss. Né? Na sua forma integral, na sua forma pontual, divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de carga. Não mudou a lei de Gauss. Aplicando a lei de Gauss para magnetostática, pessoal, o que a gente obtém? O fluxo total, fluxo líquido numa superfície fechada é igual a zero. Por que é igual a zero? Na verdade, é igual a carga encerrada pela superfície. O problema é que não existem cargas magnéticas isoladas uma da outra. Se eu tenho uma carga norte, eu tenho uma carga sul junto dela. Então, é como se a carga líquida se anulasse. Por isso que o fluxo total, integral da superfície fechada, da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a área, isso é o fluxo, é igual a zero. Na sua forma pontual, fica divergente da densidade de fluxo magnético igual a zero. Essa é a equação de Maxwell que nós já estudamos. Que é menos derivada da densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. Lembrando de onde veio essa equação aí. Essa equação saiu da lei de Faraday, Lenz, que diz o seguinte: tensão induzida é menos derivada do fluxo com relação ao tempo. Se eu tenho fluxo magnético passando por dentro de uma espira e esse fluxo magnético varia no tempo, eu tenho tensão induzida. É o princípio de funcionamento de um transformador, o princípio de funcionamento de um motor também. Tá? A gente fez até um exemplo usando essa expressão. O que é a tensão induzida? É a integral, numa espira, né, de linha fechada e produto escalar dl. O que é o fluxo? Integral de superfície da densidade de fluxo magnético, produto escalar ds. Então, a tensão induzida é menos derivada do fluxo com relação ao tempo. Ok? Na sua forma integral, na sua forma pontual, fica assim: rotacional do vetor intensidade de campo elétrico igual a menos derivada com relação ao tempo do vetor densidade de fluxo magnético. E a equação nova que nós estudamos hoje diz o seguinte: que o rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual a densidade de corrente elétrica. Tem um fio percorrido por corrente elétrica, tem o campo magnético rotacionando no entorno, mais a corrente de deslocamento, derivada temporal, derivada com relação ao tempo, do vetor densidade de fluxo elétrico. Tá? Então, o campo magnético ele é gerado por 2 correntes, sempre. Pela corrente que passa pelo fio, que é a corrente de condução, e pela corrente de deslocamento, que é devido à variação do campo elétrico. Dependendo da faixa de frequências que a gente está analisando, a gente pode ou desconsiderar o J, ou desconsiderar a derivada de D com relação ao tempo.
se a gente está trabalhando na faixa de baixas frequências ou altas frequências. Então, um resuminho para vocês aqui, ó. O que nós havíamos estudado lá na eletrostática, pessoal? Nós estudamos o potencial, diferença de potencial. Se eu fizesse menos nabla V, se eu fizesse o gradiente de V, eu conseguia calcular o campo elétrico. Tá? Então, o gradiente da diferença de potencial me dá o campo elétrico. Se eu pegar o campo elétrico e multiplicar pelo epsilon, que é a permissividade do meio, isso me dá o vetor densidade de fluxo elétrico. Se eu pegar o vetor densidade de fluxo elétrico e fizer nabla produto escalar, ou seja, fizer o divergente do D, é a lei de Gauss, eu encontro a densidade volumétrica de carga. Tá? Então, isso aqui nós estudamos lá na eletrostática, ó, todas essas relações. Esse caminho aqui, na verdade, é o acúmulo das três operações, ó, menos nabla, epsilon, nabla produto escalar. Tá? Então, dá para percorrer direto aqui também. Isso foi para a eletrostática. Para a magnetostática, a gente viu, nós vimos o seguinte: se eu tenho potencial magnético vetorial, faço o rotacional do potencial magnético vetorial A, eu acho o vetor densidade de fluxo magnético. Se eu tenho vetor densidade de fluxo magnético, divido pelo μ, permeabilidade do espaço, né, que eu estou considerando, permeabilidade magnética do espaço que eu estou considerando, eu acho H, vetor intensidade de campo magnético. Se eu faço o rotacional do H, pessoal, eu acho J, a equação de Maxwell aqui, o rotacional de H igual a J. Tá? Se eu tenho potencial magnético escalar, menos nabla potencial magnético escalar, ou seja, gradiente do potencial magnético escalar, eu acho H também. Aqui, se eu tenho o vetor densidade de fluxo magnético e faço o divergente do vetor densidade de fluxo magnético, eu acho a carga magnética. Só que a carga magnética é igual a zero. Né? Então, esse ρm aqui é igual a zero. Isso aqui é um resumo da magnetostática. Agora, pessoal, a gente não tem mais a parte elétrica separada da parte magnética. Se eu tenho campos variantes no tempo, eu tenho essa encrenca toda aqui. Ó. Tá? Não precisa decorar isso, tá? É só para mostrar para vocês que a gente tem acoplamento entre os dois mundos. Entre o mundo elétrico, que está aqui atrás, e o mundo magnético, que está aqui na frente. Como que se dá esse acoplamento entre os dois mundos? Está aqui, ó. O que é a corrente elétrica que circula? São duas. Corrente elétrica de condução, condutividade vezes campo elétrico, mais corrente elétrica de deslocamento, derivada com relação ao tempo do vetor densidade de fluxo elétrico. Isso me dá corrente elétrica. As outras relações permanecem iguais, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que a gente tem acoplamento entre ambos os mundos aí. Campos elétricos geram campos magnéticos, se variantes no tempo, e campos magnéticos geram campos elétricos, se variantes no tempo. Ok? Ninguém precisa memorizar isso aqui, tá? É só um resuminho. Era bom de dar um formulário na prova, só isso, né? Só esse desenho, assim. Beleza. Por onde anda a lista de chamada aí? Alguém não assinou ainda? Tem um aqui que não assinou ainda. Se puder passar para frente. Bom, pessoal, na maioria das aplicações de engenharia, principalmente as que envolvem o eletromagnetismo, né, nós temos formas de onda que são senoidais ou cossenoidais. Por exemplo, modulação AM, quando a gente está transmitindo uma onda eletromagnética. Né? A FM também daria para dar de exemplo aqui, mas é um pouquinho mais difícil de representar. Modulação AM. Como que a gente coloca a informação da voz na onda eletromagnética? Na modulação AM, pessoal, nós temos uma onda eletromagnética que é a chamada portadora. Como que é essa portadora? É uma forma de onda senoidal.
que é o sinal que está saindo da antena. Tá? Por exemplo, 800 kHz de frequência. Não é a frequência da Rádio Universidade? Se não me engano, a Rádio Universidade é 800 kHz AM. Tá? Beleza. Essa forma de onda é que está saindo da antena. É um campo elétrico e tem um campo magnético junto aqui, tá? Eu desenhei só um dos campos aqui, só o campo elétrico, por exemplo, mas tem um outro campo junto. Porque lembrem, campos elétricos variantes no tempo geram campos magnéticos variantes no tempo. Só que a gente vai estudar ondas a partir da próxima aula. Ok? Então, por enquanto, só imaginem que eu tenho uma forma de onda assim, ó, um campo elétrico. Como que eu coloco a voz, a música, né, como informação junto dessa forma de onda? Eu modulo a amplitude da forma de onda. Então, eu tenho, por exemplo, o sinal de voz, seria esse sinal aqui, ó. Na verdade, o sinal de voz é uma frequência muito mais baixa que isso. Tá? Seria esse sinal aqui, o sinal da voz. Lembrando, né, que a voz está na faixa aí dos 20 Hz aos 20 kHz. Né, normalmente, a voz mais grave nos 20 Hz e a mais aguda nos 20 kHz, que é a frequência aí audível. Ok? Isso aqui, pessoal, é chamado de sinal modulante. O que o sinal modulante faz? Ele muda a amplitude dessa portadora. A portadora não vai mais ser assim. A portadora agora vai ser assim, ó. Continua sendo um sinal em 800 kHz. Continua sendo em 800 kHz. Só que o tamanho desse sinal está mudando. Tá? Ele está sendo modulado pelo sinal da voz do radialista. Okay? Quando esse sinal aqui entra no rádio, primeiro tem um circuito de sintonia, né, que vai oscilar na mesma frequência desse sinal aqui em 800 kHz. Depois tem um circuito de demodulação. O que faz o circuito de demodulação? Extrai só essa envoltória da forma de onda. Isso aqui é chamado de envoltória. Extrai só o sinal da voz, tá? Que é o que é amplificado e lançado aí no alto-falante para a gente escutar o som. Tá? Por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Para mostrar que na maioria das aplicações com ondas eletromagnéticas, e mesmo aplicações com transformadores e motores, os sinais elétricos e magnéticos, eles são senoidais ou cossenoidais, tá? Isso só depende da fase do sinal, se é uma senoide ou uma cossenoide, ou nenhuma nem outra, né? São campos que a gente chama de campos harmônicos. Campos harmônicos, que se repetem periodicamente. Se um sinal for um sinal quadrado, lembrando, refrescar a memória de vocês aí da série de Fourier. Se eu tivesse um sinal assim, ó, quadrado, isso pode ser tratado como um campo harmônico? Pode ser tratado como um campo harmônico. Por quê? Porque expandindo em série de Fourier, pessoal, aqui dentro eu vou ter uma harmônica fundamental, na mesma frequência do sinal de interesse. E depois eu vou ter outras harmônicas, por exemplo, a terceira, a quinta, a sétima, que somadas a essa harmônica fundamental, geram o sinal quadrado original. Então, se eu colocar uma outra harmônica aqui, ó, assim, ó, se vocês somarem essas duas formas de onda, essa aqui com essa aqui, o que vai dar de resultado? Vai dar uma coisa assim, ó. Acho que eu já tinha feito essa representação para vocês, né? Vai se aproximar da forma de onda quadrada original. Se vocês colocarem mais outra harmônica, nesse caso aqui a quinta harmônica,
né? Frequência 5 vezes maior que a frequência da fundamental, que é do sinal original. Vai ficar mais próximo ainda da quadrada, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu consigo separar um sinal quadrado em somatório de senoides ou cossenoides, ou ambas. Tá? Então, a gente pode aplicar os mesmos conceitos de campos harmônicos que a gente vai estudar aqui para formas de ondas que não são originalmente senoidais ou cossenoidais, desde que a gente faça expansão em série de Fourier. Série de Fourier aqui é muito importante para a engenharia, tá, pessoal? Parte de controle, a gente sempre trabalha com harmônicas, projeto de filtros, harmônicas, né, processamento de sinais. Ok? Bom, o que é um campo harmônico no tempo? É aquele campo que varia senoidalmente. Quando eu escrevo senoidalmente, entendam que pode ser cossenoidalmente também. Tá? O que muda do seno para o cosseno é só a fase inicial dele, né? O seno começa aqui de baixo e o cosseno começa aqui de cima, como se fosse o seno já com 90 graus. Tá? Por isso que os livros trazem, eu preferi escrever senoidalmente aqui, mas os livros trazem o termo sinusoidal. Sinusoidal. Eu não gosto de usar esse termo. Tá? Eu prefiro usar senoide e cossenoide. Bom, por que eu perguntei lá no início da aula se vocês já tinham estudado circuitos elétricos? Porque no estudo de circuitos elétricos em corrente alternada, a gente costuma trabalhar com fasores. Quem já ouviu falar de fasor aqui? Só quem fez circuitos 2, provavelmente. Ou que fez colégio técnico. Tá? O que é um fasor, pessoal? Não é um vetor. É quase como um vetor. Se eu tenho uma forma de onda senoidal, eu vou colocar essa forma de onda aqui partindo com um ângulo diferente de zero. Tá? Então, essa forma de onda está partindo daqui. Ó. Não está partindo aqui do zero, ela está partindo com um ângulo inicial aí. Tá? Representar, pessoal, a variação dessa senoide aqui com relação ao tempo, a gente pode fazer assim, ó. Eixo X. E eu posso dizer que essa senoide, nesse instante de tempo, quando eu tirei a foto, estava ali no zero. Ela tinha essa amplitude. Né? O seno é aqui no eixo vertical, o cosseno é no eixo horizontal. Conforme o tempo vai passando, esse vetorzinho aqui vem girando com a mesma velocidade angular dessa forma de onda senoidal. Né? Isso aqui é seno de ômega t. Quando ele atinge o valor máximo aqui, ó, esse vetorzinho está apontando aqui para cima. Né? E o seno atingiu o seu valor máximo. Depois o seno começa a diminuir de novo. Aqui ele atinge zero. Aqui ele se torna negativo. Aqui ele atinge o valor máximo negativo. E volta para lá. Isso aqui é um fasor. Só esse vetor aqui, ó. Isso é um fasor. O fasor é uma foto da forma de onda num dado instante de tempo. E esse ângulo aqui, ó, θ, vamos chamar de θ. Aqui vai começar com o ângulo φ, depois a gente vai chamar de θ ele na sequência. O θ é o ângulo inicial da forma de onda senoidal. Na verdade, esse ângulo aqui é variante no tempo, tá? Esse ângulo é φ. O que é o φ? É ômega t mais θ. No instante zero, φ era igual a θ, que é o ângulo de partida da senoide. Conforme o tempo vai passando, o ômega t aqui vai crescendo, significa que esse ângulo aqui está aumentando, que esse fasor está girando. Tá? Então, o fasor, pessoal, é a representação estática de uma forma de onda harmônica, que é variante no tempo. Ok? Bom, vocês já vão entender por que a gente usa fasores aqui. Porque é muito mais fácil manipular
campos elétricos e campos magnéticos na sua forma fasorial do que na forma temporal. Quando a gente representa o fasor, eu não estou mais representando o tempo. Eu estou representando uma foto. É como se fosse estático. Tá? Bom, vamos fazer uma revisão aqui de números complexos. Por que eu vou fazer essa revisão? Porque a representação de fasores, pessoal, é realizada no plano complexo, no plano. Esse fasor aqui, ó, ele tem uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. X é real, Y é imaginário. Tá? Então, esse plano aqui é o plano complexo, na verdade. Tá? Então, vamos fazer só uma recapitulação aí do que é um número complexo. O fasor em si é um número complexo, que pode ser escrito como Z, que é esse fasor Z, tem uma parte real, que é a dimensão dele aqui ao longo do eixo X, mais J, uma dimensão ao longo do eixo Y, mais JY. Tá? E pode ser escrito na sua forma retangular ou na sua forma polar. Né? O que é a forma polar? É o módulo com o ângulo. Então, tem duas maneiras de representar o número complexo. Lembram disso? Número complexo, forma retangular, coordenada x e y, né? Parte real e parte imaginária, ou forma polar, módulo e ângulo. Né? Z também, pessoal, pode ser escrito na forma aqui de uma exponencial complexa. Lembram o que é E na J, φ? Que equação é essa aqui, ó? E na J, φ? Euler. Relação de Euler, a gente estuda lá em cálculo. O que é E na J, φ, pessoal? Só o E na J, φ é cosseno de φ mais J seno de φ. Isso aqui, ó, na verdade a gente expandia, eu acho que o E na J, φ, se não me engano, era em série de Taylor. Não é em série de... Não, acho que é em série de Fourier que a gente expandia, ele não me recordo. Mas isso aqui vem da expansão em série. Depois a gente agrupava os termos e chegava nessa relação. E na J φ, cosseno de φ mais J seno de φ. Não lembro qual era a expansão em série que a gente usava, tá? Para demonstrar essa relação. Chamada relação de Euler. Oi? Acho que é Taylor? Chegava em duas somatórias aqui. Uma, isso aqui, vou fazer cálculo magicamente dizer, não, isso aqui é igual a cosseno. Isso aqui é cosseno. Tá. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, eu posso representar um número complexo na sua forma polar ou na sua forma retangular. Essa representação aqui na forma de exponencial é a forma retangular, perdão, ou polar, né? Essa representação aqui é polar. É a mesma coisa que isso, ó. Em vez de escrever R com ângulo de φ, eu escrevo E na J, φ. R multiplicando tudo. Ok? É a mesma representação polar. Lembrando o que é o J, pessoal. J é raiz de menos 1. Por que a gente não usa I? Não consegui ouvir o que tu falou. Por que a gente não usa o I? Para não confundir com corrente elétrica. Depois lá em circuitos elétricos vocês vão calcular uma corrente elétrica I que é fasorial também. Né? Então ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Não vai ser legal aparecer um I de novo aqui na representação do fasor. Então, na parte da engenharia elétrica, a gente costuma usar o J. Lá no ensino médio a gente usa I. Né? Aqui a gente usa J. O MATLAB, pessoal, vou mostrar para vocês na sequência, ele aceita as duas. Aceita tanto I quanto J. Tá? Ele aceita as duas notações. Como que eu calculo o módulo do número complexo? Barbada. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, raiz. Quadrado da parte real mais quadrado da parte imaginária, raiz. Módulo do número complexo. Esse tamanho aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, raiz. Tá? O teorema de Pitágoras. E como que eu calculo o ângulo φ, pessoal? Arco tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente, dy sobre x. Tá? Tomem cuidado aqui, ó. A gente está usando φ, a gente está usando aqui, ó, x, y, φ. Isso aqui não tem nada a ver
com sistema de coordenadas cartesiano, por enquanto não, né? Estou só falando de número complexo, não tem nada a ver com sistema de coordenadas cartesiano ou com o sistema R também, né? R, φ, com sistema de coordenadas esférico ou cilíndrico. Só estão sendo usadas aqui as mesmas variáveis. Como disse no livro do Sádico, é porque não tem variáveis com nome melhor que essas para usar. Tá? Não confundam. Não tem nada a ver com o estudo de sistemas de coordenadas. Tá? Só uma revisão de números complexos aqui para vocês. Okay? Então aqui está a representação de um fasor. Ó. Comprimento x no sentido do eixo real. Comprimento y no sentido do eixo imaginário. Módulo do fasor, ângulo do fasor. Então, eu posso escrever o fasor como sendo x mais jy, esse aqui é o eixo imaginário, ou r com ângulo de φ, ou r e na j φ. Tanto faz. As três representações são possíveis. Tá? Só que no nosso caso, o magnetismo, pessoal, o fasor está girando, ele não está parado. Circuitos elétricos também ele está girando. Tá? Porque as tensões e correntes que a gente estuda lá na parte de corrente alternada, regime permanente senoidal, que a gente chama, né, estão variando no tempo. Então, esse ângulo φ aqui, ó, o que é o ângulo φ? É um ômega-t, frequência angular, vezes o tempo, mais um θ. O θ é o ângulo inicial, é o ângulo de partida do fasor. Normalmente, é só ele que a gente carrega na solução do circuito. A parcela temporal ela desaparece. Esse é o potencial de usar fasores, como eu vou mostrar para vocês na sequência aqui. Tá? Trabalhar com fasor é para não carregar o ômega-t junto. É para não ficar levando um seno ou um cosseno em toda a dedução. É muito mais fácil trabalhar só com a parte estática, que é a condição inicial, digamos assim, da forma de onda que a gente está analisando. Ok? Bom, como que eu calculo a parte real do nosso fasor, desse fasor aqui? É a parte real de R e na J φ, que é R cosseno de φ, cateto adjacente, que é cosseno de ômega-t mais θ. Lembrando? É variante no tempo. Como que eu calculo a parte imaginária? É R, que é o modo, que é a hipotenusa, vezes seno de φ, que é o cateto oposto. E o que é o φ? É ômega-t mais θ. Então fica R seno de φ, seno de ômega-t mais θ. Então, parte real e parte imaginária do número complexo. E esse fasor está girando no tempo. Se vocês fizerem o somatório dessas partes reais e imaginárias, o que vai acontecer? Esse aqui está diminuindo enquanto esse aqui está aumentando. Depois esse aqui começa a diminuir. Tá? Então, se vocês estão somando, esse fasor aqui vai ficar girando. Desde que isso aqui varie cossenoidalmente e isso aqui varie senoidalmente. Somatório dessas duas componentes, parte real e na parte maior, dizendo que tem módulo constante que está girando com velocidade angular ômega. Tá? Tudo isso, eu estou definindo fasores para vocês. Vai estudar campos elétricos e campos magnéticos que variam senoidalmente ou cossenoidalmente. Se eu fosse trabalhar no MATLAB, pessoal, com números complexos, como que eu trabalharia? Quais são as funções que eu usaria? Se vocês derem um help complex, o MATLAB vai listar para vocês todas as funções matemáticas que vocês podem usar para números complexos. Aqui, ó, I ou J é uma função para a gente definir um número complexo. Image para calcular a parte imaginária do número, real para calcular a parte real, ABS para calcular o valor absoluto ou o módulo, angle para calcular o ângulo dele, vai dar em radianos, tá? Isso aqui é para testar se ele é real ou não. Então eu coloquei um resuminho aqui, ó, para vocês dessas funções, ó. Definir um número complexo no MATLAB, pessoal. 20, por exemplo, 10 de real mais 20 de imaginário. 10 mais 20J ou 10 mais 20I. O MATLAB aceita as duas notações. Tá? Tanto J quanto I. Querem ver uma coisa? Se vocês escreverem só J, olha, ele vai dizer o que é o J. Ó. É 0 de real mais 1 de imaginário. Ele já colocou o I aqui no final. Ó.
Se vocês colocarem o i, vai dar a mesma coisa. 0 de real mais 1 de imaginário. É um número complexo imaginário puro. Tá? Então, tanto faz trabalhar com j como trabalhar com o i. O MATLAB aceita as duas coisas. Como que eu calculo o módulo? É só pegar um número complexo que nós acabamos de definir e aplicar a função ABS. Como que eu calculo o ângulo? É só pegar um número complexo definido e usar a função angle. Tá? Como que eu extraio só a parte real, só o 10 desse número? Função real. Como que eu extraio só a parte imaginária? Função imagem. Tá? Então, eu extraio só a parte imaginária. Como que eu calculo o conjugado no número complexo? O que é o conjugado? É só uma mudança no sinal aqui da parte imaginária. O conjugado de 10 mais 20j é 10 menos 20j. Tem uma função chamada conjugado para fazer isso. E dá para plotar o número complexo também. Ele vai criar o plano complexo Z, um gráfico, vai botar um pontinho lá, onde estão as coordenadas desse número complexo. Tá? Então, aqui é para trabalhar no MATLAB com números complexos. Talvez seja útil para vocês aí quando fizerem circuitos elétricos, aqui em eletromagnetismo. Vai ser útil em alguns exercícios que tem na lista dessa unidade. Tem lá trabalho com campos harmônicos. Então, tem uma revisão de números complexos. Então, se vocês quiserem conferir as respostas, dá para usar o MATLAB. Tá? Lembrando, como que eu faço a soma de dois números complexos, pessoal? Real com real, imaginário com imaginário. Eu acho que isso não tem no slide aqui. Acho que eu não coloquei. Se eu tenho um número complexo Z1, x1 mais j, y1, e tenho um Z2, x2 mais j, y2. Se eu for calcular Z1 mais Z2, o que eu faço? Somo as partes reais, somo as partes imaginárias. Se for fazer a subtração, é só colocar um menos aqui. Z1 menos Z2 é x1 menos x2 mais j, y1 menos y2. Tá? Então, é melhor trabalhar em coordenadas retangulares quando a gente vai fazer soma ou subtração de vetores. Na calculadora de vocês, na HP, tanto faz vocês trabalharem em coordenadas retangulares ou polares. Tá? Ela vai fazer a soma, vai fazer o produto de qualquer jeito. Quando a gente está... produto, por exemplo, Z1 vezes Z2. Como que eu faço o produto de dois números complexos? Dá para fazer em coordenadas retangulares? Dá. Mas é melhor, pessoal. Vou botar um risquinho em cima aqui. R1 com ângulo θ1. R2 com ângulo θ2. Quando eu vou fazer o produto de dois números complexos, ou a divisão, é melhor trabalhar em coordenadas polares. Como que eu faço o produto de dois números complexos? Multiplico os módulos, R1 vezes R2, e somo os ângulos, θ1 mais θ2. Se eu fosse fazer a divisão de dois números complexos, por exemplo, Z1 por Z2, eu dividiria os módulos e subtrairia os ângulos. Tá? Bem tranquilo. Lembrando que na calculadora pode estar definido tanto retangular quanto polar, ela vai aceitar de qualquer jeito. Ela já vai fazer a conversão e vai fazer a operação. Tá? Então, aqui eu botei no exemplo para vocês como definir número complexo na HP. Se alguém tiver uma outra marca de calculadora, como uma Texas, eu lembro que tem uma Texas, eu não sei fazer na Texas. Tá? Mas na HP é bem tranquilo, pessoal. Aqui nesse exemplo, eu estou considerando que eu estou em modo RPN, com graus, e em coordenadas retangulares ou polares, tanto faz. Tá? Como que eu coloco, como que eu defino esse número complexo aqui na HP? 10 mais 20j.
parênteses 10 espaço 20 enter. Né? Como que eu coloco parênteses? Se não me engano é em cima do... Eu tenho um emulador aqui da HP. Parênteses é em cima do menos aqui, ó. Tá? Então, se eu fosse colocar aquele número lá, ó, 10 mais 20, né? Parênteses. 10, espaço 20. Vamos ver se ele está em retangular aqui ou está em polar. Ó, está em retangular. Ficou o 10 e o 20 ali. Se eu quisesse mudar para polar esse número complexo, bom, eu vou em Mode. Aqui onde está o sistema de coordenadas retangular, eu mudo para polar. Polar. 22 com ângulo de 1,1, só que aqui está em radianos, né? Dá para mudar para graus. Vamos mudar para graus. – 22 com ângulo de 63. Tá? Então tá aqui, ó, 22 com ângulo de 63. Para entrar com o número na forma polar é um pouquinho mais trabalhoso. Né? Se eu quisesse já entrar com o número na forma polar, como que eu faria? Vou entrar com esse mesmo número aqui, ó, 22 com ângulo de 63. Parênteses, entro com o módulo 22, tenho que botar o sinal de ângulo. Como que eu boto o sinal de ângulo? Alfa, shift vermelho, 6. Aí ele põe o símbolo de ângulo, com ângulo de 63. Ele já vai entender, como eu botei o símbolo de ângulo, ele já vai entender como sendo coordenadas polares. Tá? Tá resumidinho aqui para vocês. Tá? E o interessante é a gente ir salvando na memória. Né? Quando a gente vai definindo, corrente 1, corrente 2, tensão em 1, tensão em 2, ou deixem na pilha da calculadora, ou vão salvando na memória. Né? Então, deem um nome para a variável para vocês e deem um storage para ir gravando na memória. Dá para recuperar depois essas variáveis e manipular elas. Tá? Ok. Então, no uso da HP aí. Vamos começar a aplicar agora campos variantes no tempo. Tá? Então, se eu tiver um campo magnético qualquer aqui nesse exemplo, ó, um campo magnético harmônico, A, X, Y, Z e T. Então, o nosso campo magnético, ou campo elétrico, depende de X, Y e Z e depende do tempo. E tem uma variação senoidal ou cossenoidal, ou seja, um campo harmônico. Como que eu represento esse campo harmônico na sua forma fasorial, pessoal? Primeiro, como que eu represento esse campo harmônico? Eu posso representar ele assim, ó. O campo vetorial A, que é harmônico, nesse exemplo, é a parte real. Se eu considero como sendo a parte real, eu estou pegando seno ou cosseno do número complexo? O eixo X é a parte real. Né? A projeção do número complexo no eixo X é o cosseno. Tá? Poderia definir esse campo vetorial como sendo seno também. Se ele fosse seno de alguma coisa, aí eu pegaria a parte imaginária, tá, do número complexo. Então eu posso escrever, pessoal, esse campo vetorial como se for cosseno, no caso, parte real do fasor E na J ômega t. Como que eu cheguei nisso aqui? E na J ômega t aqui em cima. Isso aqui veio do seguinte, ó. Vamos supor que aquele nosso campo vetorial ali é o seguinte. A igual a 1 a 0, uma constante, vezes cosseno de ômega t mais θ. Então, esse aqui é o nosso campo vetorial. Pode ser um campo elétrico, pode ser um campo magnético, pode ser uma corrente, pode ser uma tensão, tá?
Corrente de tensão não, porque aqui é um vetor nesse exemplo, né? Então faltou escrever aqui o vetor, no sentido de AX, digamos. No sentido de AX. Bom, isso aqui apenas, ó, pode ser escrito como E na J ômega t mais θ. Na verdade, parte real disso. O que é E na J ômega t mais θ? É cosseno de ômega t mais θ mais J seno de ômega t mais θ. Equação de Euler. Como eu estou pegando a parte real, eu estou pegando o cosseno, que é o que eu quero. Cosseno. Tá? Esse E na J ômega t mais θ, só esse E na J ômega t mais θ aqui, ó, pode ser aberto em duas partes. E na J ômega t vezes E na J θ. E na J ômega t vezes E na J θ. Mesma base, somos expoentes, né? Então fica J ômega t mais θ, que é o que está aqui, ó. Se eu tomar esse A0, esse carinha aqui, ó, E na J θ, e esse AX, vou juntar eles. Vai ficar assim, ó. A igual real de A0 vezes E na J θ vezes AX vezes E na J ômega t. Não mudei nada. Só agrupei aqui, ó, essas três parcelas. Essas três parcelas juntas é o que a gente chama de fasor. AS. Isso aqui depende do tempo? Não depende do tempo. Isso aqui depende do tempo? Sim, depende do tempo. Tá? Então eu separo a parte que é estática do campo vetorial da parte que é variante no tempo. E varia no tempo não de qualquer jeito, varia no tempo girando, né? Harmonicamente. Por isso que o vetor aqui, ó, A, foi escrito como real de AS E na J ômega t. Esse AS aqui é o que a gente usa nas equações. O E na J ômega t a gente emite das equações porque ele está implícito. Basta chegar lá na resposta final e multiplicar por E na J ômega t. A gente não precisa ficar carregando esse cara junto aqui. A gente pode trabalhar só com o AS. Ok? Desde que o campo seja harmônico. Aqui um outro exemplo. Ó. A0 cosseno de ômega t menos beta x a y. Esse campo vetorial, ele aponta no sentido de y, mas ele depende de x e depende do tempo também. O que foi feito? Ó? Esse ômega t menos beta x foi colocado aqui na equação de Euler. Ó. Como é cosseno, parte real. Então, real de A0 E na J ômega t menos beta x a y. Isso aqui, ó, pode ser aberto em duas parcelas. E na menos J beta x vezes E na J ômega t. Agrupo tudo que não varia no tempo. O que não varia no tempo? O A0, o E na menos J beta x e o AY não variam no tempo. Isso aqui é o fasor. Tá? É como se fosse uma foto do vetor no instante tempo igual a zero. Tirei uma foto. O valor desse campo vetorial no instante igual a zero vale isso aqui. Ó. Como que ele evolui no tempo? Multiplicando por E na J ômega t eu tenho a evolução no tempo dele. Mas isso aqui pode ser omitido. Ok? Então aqui está a definição do fasor do campo vetorial A. Bom,
Supondo que eu queira calcular a derivada ou a integral desse campo vetorial A. Será que é difícil calcular derivada e integral com relação ao tempo? Não, é barbada, pessoal. E aqui está o potencial de usar fasor. Ó. Então, supondo o nosso fasor A, parte real de... campo vetorial A, real do fasor AS e na J ômega t. Se eu for derivar o A com relação ao tempo, derivada de AS com relação ao tempo. Na verdade, o AS de AS e na J ômega t com relação ao tempo. Né? O AS é uma constante, porque não depende do tempo. Ok? Então, fica... O AS permanece aqui. Derivada de I na J ômega t com relação ao tempo. Qual é a derivada de uma exponencial? Própria exponencial vezes a derivada do argumento lá de cima. Né? Então, fica ó, J ômega, que é o argumento dela, AS, que é constante, e na J ômega t. Então, derivar um campo harmônico que está escrito na forma de fasor com relação ao tempo, é só pegar o fasor e multiplicar por J ômega. Se eu for integrar um campo vetorial harmônico que está escrito na forma de fasor, basta pegar o seu fasor e dividir por J ômega. Tá? Então, essa é a facilidade de trabalhar com fasores. Imagina que a gente tem uma função complexa aqui. Tem um seno, pode ter mais um cosseno, essa função, e eu vou derivar ela com relação ao tempo. E tem um monte de argumento aqui dentro. Tá? Se ela está escrita na forma de fasor, é só pegar o seu fasor e multiplicar por J ômega, se eu estou derivando. Se eu estou integrando, é só pegar o fasor e dividir por J ômega. Tá? E aí a gente cai nas equações de Maxwell de novo. A primeira e a segunda equação não mudam para campos harmônicos, mas a terceira e a quarta mudam, entre aspas. Na verdade, elas não mudaram. Tá? O que foi feito aqui? Lembram? O rotacional do E era a derivada de B com relação ao tempo. Se o B é fasorial, eu posso me livrar da derivada e só multiplicar ele por menos J ômega. Por J ômega, na verdade. Né? Era menos derivada de B com relação ao tempo. Se o B é um fasor, é só multiplicar por J ômega e tirar a derivada daqui, está derivado já. Mesma forma aqui, ó. Lembram? Corrente de condução e corrente de deslocamento. Rotacional do H era corrente de condução mais derivada da densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo. Derivar o fluxo elétrico com relação ao tempo, se ele é um fasor, é só multiplicar por J ômega. Tá? Então, esse é o potencial aí de trabalhar com fasores. Se os campos forem harmônicos, as equações de Maxwell elas ficam bem mais simples de se trabalhar. Porque eu não preciso fazer derivadas nem integrais, no caso. É só multiplicar por J ômega ou dividir por J ômega, dependendo do caso. Ok? Dúvidas, pessoal? É bastante informação na aula, vocês têm que praticar na lista de exercícios. Ok? Se não praticarem, vocês não vão conseguir compreender isso aqui. Então, a aula de hoje se encerra aqui. Muito obrigado pela atenção.